Primeira questão diz o seguinte: o cache do navegador pode ser utilizado para evitar desperdício de banda ao carregar uma página web e agilizar o carregamento das páginas. Qual das alternativas a seguir não é armazenada pelo cache do navegador? Ele quer aquela que não é armazenada. A primeira coisa que a gente tem que saber é que cache, quando a gente fala cache do navegador, ele vai armazenar temporariamente todo o conteúdo que você está visualizando dentro do site. Ou seja, ele vai armazenar a página de web, os textos, as imagens. Então, tudo que tiver relacionado à página de web vai ser salvo. O que não é salvo é algo que você ainda precisa clicar para fazer download ou para baixar. Então, vamos lá entender a teoria. O web cache é o armazenamento temporário no disco rígido de páginas web, imagens e outros documentos e arquivos, utilizando técnica de cache para reduzir a largura de banda disponível, aumentando a velocidade de acesso, entre outras vantagens. Então, a cache é para aumentar a velocidade, reduzindo a largura de banda. Então, essa é a utilidade da cache. Com isso, o que não é armazenado é a letra eco, o download de arquivos salvos no diretório padrão. É armazenado imagens, o JavaScript é uma linguagem utilizada para criar páginas de web, o HTML, a linguagem de marcação de hipertexto, é a linguagem utilizada para páginas de web, CSS é uma outra linguagem utilizada em páginas de web. Tudo isso é armazenado em cache, são textos. Mas o download, tanto faz ser no pasta diretório padrão ou no local que você pediu para salvar, não é salvo. Segunda questão. Considerando o software Firefox Browser em sua versão mais recente, disponível no 93.0 no idioma português do Brasil para o Windows 10, qual é o resultado obtido com a combinação de tecla Ctrl+Shift+Q? A primeira coisa que você tem que saber é que pode ser cobrado na sua prova e é muito cobrado tecla de atalho. Então, vamos ver as alternativas e vamos ver se tem tecla de atalho para cada um delas. Letra alfa, abre uma nova guia. Para abrir uma nova guia, a tecla de atalho é Ctrl mais a letra T. Então, não é essa a opção. Bravo, abre histórico de navegação. Para abrir o histórico de navegação, a tecla de atalho é o Ctrl mais H. Charlie, executa o comando para encerrar o programa. Para encerrar um programa, é utilizado o Alt mais o F4. Exibe a página de gerenciamento de complemento e Eco mostra todas as extensões instaladas no Firefox. Então, com isso, a gente vê ali que o Ctrl+Shift+Q pode ser uma das duas últimas. Porém, entretanto, contudo, todavia, tem que ter cuidado, porque o Ctrl+Shift+Q a gente vai ver nessa relação a qual pertence. Ela pode pertencer ao sair, fechar o programa. Botei aqui para vocês as principais teclas de atalho que são cobradas em concursos para o navegador Firefox. Primeiro, para voltar para a página anterior, Alt seta para a esquerda ou Backspace. Para avançar para a próxima página, Alt seta para a direita ou Shift Backspace. Para ir para a página inicial, Alt Home. Para abrir um arquivo, Ctrl O. Para recarregar, atualizar uma página, F5 ou Ctrl F5. Recarregar uma página ignorando os arquivos cache, Ctrl F5 ou Ctrl Shift R. Para cancelar o carregamento de uma página, tecla Escape. Salvar como uma página, Ctrl F. Procurar localizar dentro da página, Ctrl F. Fechar uma aba, Ctrl W ou Ctrl F4. Fechar uma janela, Ctrl Shift W ou Alt F4. Aumentar o zoom, Ctrl+, diminuir o zoom, Ctrl-, voltar o zoom ao tamanho normal, Ctrl+0, e aqui a nossa tecla de atalho. Para sair, tecla de atalho, Ctrl+Shift+Q. E para a aba de 1 a 8, Ctrl e o número da aba. E para a última aba, Ctrl+9. Para abrir uma nova aba, guia, Ctrl+T. Uma nova janela, Ctrl+N. Uma nova janela privativa, Ctrl+Shift+P. Painel de histórico, Ctrl+H. Janela de biblioteca de histórico, Ctrl+Shift+H. Apagar o histórico recente, Ctrl+Shift+Del. Adicionar todas as abas ao favorito, Ctrl+Shift+D.
Para adicionar a aba atual no favoritos, Ctrl D. Para exibir o histórico de downloads, Ctrl J. Para alternar entre modo inteiro ou voltar ao modo normal, tecla de atalho F11. Então, mesmo podendo encerrar o programa com Alt mais o F4, o Ctrl Shift Q, que a gente vê aqui nessa posição, também é possível para encerrar o programa atual. Gabarito, letra Tchar. Questão de número 3. Em relação à navegação privativa do Mozilla, navegador Mozilla Firefox, assinale a alternativa correta. Letra alfa, para remover todos os traços de atividade de navegação do usuário no computador. Bravo, trata-se de um modo de navegação anônimo na internet. Charlie, ocultar informações do navegador dos provedores de acesso à internet. Delta, ajudar a obscurecer as atividades online do usuário no navegador em questão de outras pessoas que compartilhem o mesmo computador. E letra eco, proteger o usuário de programas espiões. Quando a gente fala de navegação privada, privativa, em private, ele só não vai salvar histórico de navegação, histórico de downloads, formulários, senhas no computador local. Então, vai ajudar a esconder as atividades online do usuário no navegador atual em questão de outras pessoas que utilizam o computador. Ele não torna a pessoa anônima na internet. O site, o provedor, a escola, o trabalho que forneceu a internet ainda vai saber o que ele acessou. Próxima questão. O Google Chrome possui uma configuração que permite utilizar um recurso no qual o acesso a um ou vários sites é feito através de um computador intermediário, ao invés de conexão direta entre o navegador e o servidor de web de destino. Esse recurso denomina-se letra alfa, postfix, Bravo, send e-mail, Charlie, proxy, Delta, network attached storage ou echo, Samba. Então, o servidor que fica entre o computador e o servidor de destino, a gente chama de servidor proxy. O proxy é uma ponte entre você e a internet. Quando você tenta acessar um site pelo seu dispositivo, o navegador envia uma requisição ao servidor web deste site, o que torna a página que você está procurando, retornada. Como o seu intermediário na web, servidores proxy têm funções muito úteis, como firewall, filtro de conteúdo, contorno de filtro de conteúdo, caching, segurança, compartilhamento de conexões da internet. O proxy, ele pode fazer um cache armazenando o que está sendo acessado para aumentar a velocidade, assim como ele pode restringir acesso a determinados sites, fazendo filtros de conteúdo ou filtros de determinadas URLs ou IP. Voltando aqui para a alternativa, o gabarito é a letra Charlie. O Samba é um serviço utilizado para compartilhamento de arquivos do Windows para outros sistemas operacionais, como Linux e vice-versa. O NICE Network Attached Store é um conjunto de HDs ligados em rede para armazenar um grande volume de dados. Send e-mail é um serviço de e-mail, de correio eletrônico, e o Postfix, hoje em dia não é mais utilizado, mas era um programa para criar mensagens de post-it. Questão número 5. Considerando o navegador Google Chrome, na versão mais recente disponível, no idioma em português para o Windows 10, qual a combinação de teclas tem a função de reabrir a última guia fechada? Letra alfa, Ctrl Alt F5, Bravo, Ctrl Shift T, Charlie Alt F4, Delta Ctrl T, Echo Alt F2. A gente viu lá algumas teclas de atalho e já podemos eliminar. Normalmente, o Alt mais uma tecla qualquer não funciona, normalmente, tá? Mas aqui o Alt F4 funciona assim. O Alt F4 serve para fechar um programa. Outra coisa que a gente tem que saber é que o Ctrl
T abre uma nova guia. Só que ele quer reabrir uma guia que acabou de ser fechada. Para reabrir uma guia, a gente vai usar a tecla de atalho Ctrl Shift T. Gabarito, então, letra brava. Um administrador recém-formado acaba de ser aprovado em um concurso. Concurso para atuar no nível operacional de uma instituição pública de grande porte. Opa, se nós estamos falando do nível operacional, a gente está falando de um nível da administração. E nesse nível da administração é que você define, inclusive, o planejamento operacional. Porque o planejamento, se fosse tático, seria definido no nível intermediário. E se fosse o estratégico, seria definido no nível institucional, alta administração, também chamado de nível estratégico. O ponto é que em cada um desses níveis, como eu já comentei nas minhas aulas teóricas disponíveis lá no curso teórico no site do Focado no Edital, nas minhas aulas teóricas eu falei que nesses níveis você encontra a figura dos administradores. E cada administrador demanda mais de uma determinada habilidade, embora habilidades em si não esteja explícito no seu edital. Mas é importante comentar, porque quem está no nível mais baixo, no nível operacional, necessita mais da habilidade técnica, necessita do conhecimento técnico para poder acompanhar as operações e tarefas que são realizadas no dia a dia. Diferentemente de quem está ali, no nível médio da empresa, no meio campo da empresa, literalmente, que são os gerentes, administradores que necessitam mais da habilidade humana para poder conduzir as suas áreas, enquanto no topo, aqueles que precisam pensar a empresa como um todo, que necessitam mais de habilidades conceituais. Tudo bem? Vamos lá, gente. Aí ele está dizendo que ele acredita que nesse início de carreira será mais exigido em sua capacidade de usar ferramentas e conhecimentos específicos de administração, tais como a elaboração de orçamentos e também a avaliação de projetos na área em que for designado. Em administração, esse tipo de capacidade é conhecida como habilidades técnicas, sem dúvidas. Se estamos falando do nível operacional, é porque há uma necessidade de habilidades técnicas, gabarito letra D. Se fosse nível estratégico, habilidades conceituais. E se fosse nível tático, habilidades humanas. Habilidades técnicas, a gente fala do nível operacional, portanto, o gabarito é a letra D, tá? Estruturas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade entre superiores e subordinados, com formato piramidal e ênfase na unidade de comando. É lógico que a gente está falando da estrutura linear, organização linear, gabarito letra C, até porque a organização linear ela se baseia naquela estrutura militar, né? Naquela estrutura de você perceber que o comando é único e que os subordinados recebem ordens de apenas um chefe. É um modelo centralizador, é um modelo que caracteriza a comunicação com seu caráter formal e que você consegue estabelecer, através desse modelo, um tipo de gestão que é uma gestão que foi idealizada lá atrás na teoria clássica de Fayol, quando Fayol acreditava que o tipo de organização ideal seria a organização linear, tá? Gabarito letra C, aqui a gente tem para reforçar a nossa resposta o formato piramidal, estruturas diretas e únicas de autoridade e de responsabilidade, o que nos lembra a unidade de comando, tá? A comunicação é um processo fundamental no ambiente organizacional. Como temos de lidar com pessoas diferentes, devemos saber como nos comunicar melhor com os diversos públicos.
Assinale a alternativa cujo elemento do processo de comunicação está corretamente definido. Letra A. Emissor é a pessoa que recebe a mensagem? Não. É receptor. Letra B. Receptor representa as barreiras de comunicação? Não. As barreiras na comunicação podem ser entendidas, por exemplo, como ruído. Letra C. Feedback. Pessoa que envia e que recebe a mensagem. Na verdade, quem envia é o emissor, quem recebe é o receptor. Mas não seria feedback, né? E letra D, canal, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Perfeito. O nosso gabarito é a letra D, questão que fala sobre os elementos básicos da comunicação. Próxima questão. É uma teoria da motivação que destaca, por um lado, os aspectos intrínsecos, ou seja, perceber a motivação como algo intrínseco, que seria o fator motivacional, e por outro, aspectos extrínsecos, que seriam um fator higiênico, né? Esses aspectos estão relacionados, respectivamente, com a satisfação e com a insatisfação. Até porque fatores motivacionais, você trabalha com a satisfação ou o oposto, que seria a ausência de satisfação. E quando nós tratamos os fatores higiênicos, estamos tratando a insatisfação ou seu oposto, que seria a ausência da insatisfação. Logo, estamos falando da teoria bifatorial, também chamada de teoria dos dois fatores, ou teoria da motivação e higiene, né? Da higiene e motivação. Estamos falando, portanto, das ideias de Frederick Herzberg. Teoria dos dois fatores, o nosso gabarito é a letra C. Beleza? Cuidado com essa teoria, porque tem aquela clássica pegadinha, né? Que a banca vai tentar induzir você, tentando empurrar para você errar que salário é fator motivacional. Não é, tá? Salários, benefícios, qualquer tipo de remuneração que a empresa oferece são fatores higiênicos e não fatores motivacionais. Cuidado com isso na hora da sua prova, tá? O conceito de liderança situacional predica que o comportamento do líder deve ser modulado de acordo com o quê? Muito simples. Ele vai começar a ter uma leitura dos liderados e vai compreender qual é o estilo de liderança que ele vai adotar, a depender do grau de maturidade dos liderados. Se os liderados tiverem capacidade decisória por ele, para conduzir o processo de ponta a ponta, ele vai optar pela liderança liberal. Se o líder acredita que os liderados não possuem maturidade para decidir, ele será autocrático. E se ele perceber que é necessário debate, que é necessário maior participação dele para mediar as discussões, para que o grupo crie capacidade decisória, ele vai passar a ser democrático. Então, esse enfoque situacional tem relação direta com o grau de maturidade dos liderados. É muito importante isso. Toda hora isso cai em prova e pode ser que caia na sua. Portanto, o grau de maturidade dos liderados, o nosso gabarito é a letra D. Tranquilo?